Eu espero que estejam todos bem. Nós vamos ter um tempo precioso de ministração na presença do Senhor. E eu creio, queridos, que Deus, Ele sempre tem algo novo para liberar sobre a nossa vida. Você também crê? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu slide. Eu lembro de uma vez que o pastor Christian ainda não era pastor, mas ele foi ministrar, eu acho que aqui o Inácio Martins, e ele falou algo que realmente assim enche o meu coração, porque lembrando das passagens onde Jesus multiplicou o pão, vocês lembram dessas passagens? São duas pelo menos, né? Ali nós vemos que Jesus nunca despede ninguém de mãos vazias, amém? Quando todos os discípulos dele estavam dispostos a mandar aquele povo embora com fome, Jesus falou: olha, tem alguém que tem algum pão, algum peixe? Tem alguém que tem ali, mas não dá nem para ele. E Jesus então opera a multiplicação e todas aquelas pessoas são supridas nas suas necessidades. Então, por que é que Deus não iria suprir as nossas necessidades hoje e agora? Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que, durante a nossa última terça-feira, na adoração profética aqui, Deus ministrou a minha vida. Tive uma visão, não foi uma visão espiritual, foi uma visão natural. Quando nós estamos na presença de Deus, tudo fala, amém? Tudo fala. Se você estiver sensível a Deus, tudo literalmente fala. Deus pode usar todas as coisas que estão ao teu redor para falar. Eu lembro da passagem, por exemplo, de Balaão, Deus usou uma mula para falar com Balaão, algo extraordinário acontecendo. Nós vemos na passagem em que o profeta, sob a ordem de Deus, vai para a caverna, e lá na caverna Deus fala com ele através de uma brisa suave. E Deus pode falar com você hoje de maneiras diferentes dos demais irmãos, assim como falou comigo na terça-feira, enquanto nós estávamos adorando e realmente no ambiente profético aqui. E nós vamos ler um texto apenas hoje, vamos discorrer sobre as lições que nós podemos tirar desse texto. Por isso eu queria que você, de forma, que realmente abrisse a tua Bíblia aí, de forma objetiva, abrisse a tua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 10, e prestasse muita atenção, porque nós vamos discorrer sobre os detalhes aqui dessa mensagem. Não é algo que nós vemos ser ministrado todos os dias. Eu, particularmente, nunca fui ministrado a partir desse texto, nunca ouvi uma ministração a partir desse texto. Com certeza, muitas pessoas já ministraram, mas eu não fui ministrado por essa passagem. O texto de Lucas capítulo 13, versículo 10, vai falar sobre uma mulher encurvada. O texto diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Você pode repetir comigo? De forma alguma? Isso é muito importante, queridos, porque nós vemos alguém que talvez tentou de todas as formas realmente ser curada, ser liberta, viver, de uma maneira saudável, mas a Bíblia diz, de forma enfática, que de forma alguma isso aconteceu. No versículo 12 diz assim: ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Queria também destacar aqui o fato de que Jesus chamou essa mulher à frente. Às vezes nós fazemos um apelo ao final do culto, chamamos para frente, talvez você fique pensando: meu Deus, para que isso? Será que Deus não pode vir até mim? Ele pode vir até você, mas às vezes Ele está te chamando para um ato de fé. E o fato de Jesus chamar essa mulher para frente, está procurando no coração dessa mulher uma fé, uma disposição em ser curada, amém? Vamos continuar a leitura. A Bíblia diz assim, no versículo 13: então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão,
a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Amém, queridos? Vamos orar por essa revelação, para que essa revelação entre no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, precioso Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos conduza, Senhor, Pai, nesse entendimento profético da Tua palavra, que cada um aqui, Senhor, ouça e entenda e realmente receba da virtude do Senhor sobre suas vidas, que nessa noite o Senhor possa operar milagres sobre nós, sobre nossas mentes, corações, sobre o nosso físico, sobre as nossas emoções. Nós oramos, Pai, para que de fato o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, desnude o nosso entendimento e se revele a nós de uma maneira pessoal, que assim como o Senhor fez com essa mulher, o Senhor possa fazer com cada um de nós, nos chamando à frente, Senhor, colocando, Senhor, a sua mão poderosa sobre nós e determinando sobre nossas vidas a cura, a salvação, a libertação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa passagem bíblica, que vai ser base da nossa mensagem, aconteceu dentro de uma sinagoga. Algo muito semelhante ao que nós estamos vivendo agora, né? Naquele período ainda não existia a igreja, né, cristã, da maneira como ela é organizada hoje. Então, o que nós temos de mais próximo nesse período são as sinagogas. As sinagogas, né, são lugares onde os judeus cultuavam o Senhor, onde eles aprendiam e ensinavam sobre a palavra. Então, nós podemos comparar a sinagoga com esse momento que nós estamos vivendo hoje. Essa mulher estava dentro de uma igreja, amém? Igreja é lugar de adorar a Deus, igreja é lugar de ter encontro com Deus, sinagoga também. Nós vemos que Jesus operou alguns milagres dentro de sinagogas, e esse lugar que remete para nós a igreja, era religiosamente considerado sagrado. Essa mulher estava num lugar sagrado, assim como eu e você, amém? Esse lugar aqui é sagrado, enquanto nós estivermos cultuando o nosso Deus, amém? Depois, se nós formos embora, Deus não vai continuar aqui, Ele vai se tornar um lugar comum. Assim como também nas células, né? A célula de vocês, queridos líderes, enquanto vocês estão cultuando ao Senhor, é um lugar mais sagrado ainda, porque lá Deus está disposto a curar, transformar, libertar, salvar, né? Mas quando você sai de casa, como hoje, e fecha a tua casa se tornou um lugar comum, porque Deus está onde 2 ou mais estão buscando a sua presença, amém? O que eu quero mostrar para você é que, apesar dessa mulher estar num lugar religiosamente sagrado, dela estar num lugar onde, né, formalmente as pessoas buscavam e aprendiam sobre Deus, ela ainda continuava doente, enferma. E não era uma enfermidade qualquer. A Bíblia deixa claro que a razão dessa enfermidade era um ataque demoníaco, e que esse ataque demoníaco já perdurava há 18 anos. A palavra usa uma expressão que enfatiza isso, 18 longos anos, porque para uma pessoa ficar um dia doente, não parece que esse dia tem 48 horas? Quando nós ficamos uma semana doente, parece que essa semana tem 30 dias. Agora Jesus está dizendo, olha, não foram uma semana, um mês, um ano, foram 18 longos anos. Eu imagino dia após dia essa mulher, né, pensando, será que um dia eu vou ser liberto? Será que um dia eu vou ser curado? E talvez, queridos, alguns entre nós também têm esse pensamento. Às vezes a gente se questiona, mas será que um dia Deus vai mudar essa realidade na minha vida? Será que um dia Deus vai tirar esse problema com o qual eu luto há tanto tempo? E nós vemos aqui que os personagens mencionados nessa história, em primeiro lugar, certamente Jesus estava ali. Essa mulher que era a vítima de Satanás, o dirigente da sinagoga que estava tentando administrar a situação, tentando controlar a situação, tentando dizer, olha, está errado Jesus operar milagres no sábado, está errado vir aqui para ser curado no sábado. Isso ainda acontece, queridos, com outras características, mas ainda acontece, inclusive dentro das igrejas, né? As pessoas ainda tentam manipular Deus, tentam dizer, Deus, o Senhor não pode fazer isso aqui agora, o Senhor tem que fazer isso aqui, isso que o Senhor está fazendo no outro lugar, em outro horário, com outro contexto. E Deus, Ele é Deus, amém, queridos? E Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, da maneira que Ele quer, amém? Por isso eu creio que Deus pode fazer algo extraordinário nesse lugar, amém? E esse homem,
né, dirigente da sinagoga, estava ali realmente tentando manipular a situação, e nós vemos ainda um outro personagem que é esse espírito maligno, atormentando essa mulher, tornando ela uma mulher encurvada, né? Então, tem pelo menos ali 4 personagens. E a nossa primeira lição, e como nós podemos aplicar isso às nossas vidas, né? Será que, assim como essa mulher, não é o caso de muitos cristãos que estão dentro de uma igreja, que nós poderíamos dizer, uma igreja cristã, verdadeiramente cristã, aonde a unção, aonde a graça, aonde o favor do Senhor, aonde realmente o amor, o poder de Deus é liberado, domingo após domingo, reunião após reunião, e ainda assim, essa pessoa pode estar enfrentando um problema, não sei se há 1, 2, 10, 15, 18 anos, assim como essa mulher. E por que isso, né, acontece? Por que essa mulher, sendo uma serva de Deus, permanecia 18 anos sendo, né, ministrada, vamos usar esse termo, mas não é o mais correto, pelas mãos do inimigo, tocada, manipulada, ao ponto dela se tornar uma mulher encurvada? Essa postura, né, de ficar encurvado, pode ser simbolicamente usado para revelar muitas coisas nas nossas vidas. Nós vamos tentar, né, fazer uma conexão aqui, né, com algumas realidades que essa postura que essa mulher tinha, né, pode remeter às nossas vidas. Eu tenho uma sugestão, não sei se você concorda, mas não é o lugar que cura. Por isso que essa mulher talvez passou 18 anos indo numa sinagoga. Talvez essa mulher passou 18 anos ouvindo sobre, né, a palavra de Deus. Naquela época não tinha, né, o Novo Testamento, era apenas o Antigo Testamento, mas Deus, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, só que operava de maneiras diferentes. Mas por que 18 anos sem ser liberta? Porque não é o lugar, é a presença, amém? Não é o lugar, é a presença. Segundo, essa mulher poderia estar no lugar certo, e a presença de Deus poderia estar lá, mas talvez ela não estivesse aberta para a ministração do Senhor. São duas coisas que para nós são muito importantes, queridos. Eu creio, nós estamos no lugar certo. Eu creio, a presença está aqui. Agora, o fato é que, mesmo estando no lugar certo, diante da presença de Jesus, se nós não estivermos abertos à ministração dEle, Ele vai poder fazer pouca coisa por mim e por você. Essas características, né? Essa característica, eu lembro que, agora faz algum tempo já que eu não vejo esse senhor, mas quando nós estávamos morando em Irati, tem um senhor que ele é muito encurvado, queridos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, ele realmente fica com o rosto dele talvez uns 40 centímetros do chão. É uma coisa terrível, terrível, dá um dó assim, né? E incrível que, por incrível que pareça, ele anda pela cidade toda e eu acho que, eu não sei se é porque ele tem dificuldade de entrar no carro, mas ele normalmente diz que não aceita carona. E ele anda na cidade toda daquele jeito, né? Ele não vê mais do que talvez 3 metros ao redor dele, porque ele simplesmente não consegue levantar a sua cabeça. E isso é muito terrível. Se você encontrar esse homem, você vai se lembrar dessa mensagem. E eu quero dizer para vocês, queridos, que muitas vezes Satanás, ele realmente quer fazer isso comigo e com você, talvez não no físico, mas no nível espiritual, porque estar encurvado pode simbolizar muitas coisas. Uma das coisas que eu vejo na Bíblia se repetindo várias vezes é que as pessoas, elas se encurvavam em reverência a Deus, mas também se encurvavam em reverência a falsos deuses, né? E nós sabemos que falsos deuses, eles não são, como que eu posso falar assim, neutros. Falsos deuses não são neutros. Falsos deuses são lugares, né, que Satanás se apropria. Então, quando você vê uma pessoa adorando um falso deus, você não pode dizer assim, nossa, mas ela nem sabe que ela não está adorando nada. Ela está adorando sim. Ela não está adorando o que ela está pensando que está adorando. Ela está adorando Satanás, que está ali se aproveitando daquele espaço de adoração. E se você se lembrar, por exemplo, da passagem onde Deus estava falando com Elias, né? Elias estava lá, né, vivendo uma crise, né, ministerial, dizendo, Deus, só sobrou eu entre os profetas. E Deus falou, olha, você está enganado, eu reservei para mim 7.000 homens que não se encurvaram diante de Baal,
né? Uma passagem que realmente nos faz pensar que essa mulher, apesar de estar numa sinagoga, talvez era hábito de muitas pessoas no Antigo Testamento, por exemplo, cultuar a Deus, cultuar a Baal, cultuar a outros deuses pagãos, né? A demônios, inclusive. Nós vemos alguns reis, né, que deveriam cultuar somente a Deus, cultuavam inclusive a Moloque. Você já ouviu falar desse Deus? Que é um demônio, na verdade, e eles sacrificavam os próprios filhos a esse Deus Moloque. Então, por que não pensar que talvez essa entidade não saía da vida daquela mulher porque ela era alguém que adorava algum Deus estranho? É possível, queridos. E eu ouso dizer para você que tem muitas pessoas dentro de igrejas evangélicas, inclusive, que cultuam outros deuses de forma secreta, de forma não pública, né? E essa mulher, ela poderia sim estar nessa condição. E Satanás, ele não quer só prejudicar você, ele quer realmente expor você. Você sabia disso? Que ele não quer matar você, mas ele quer matar você de uma maneira que realmente isso cause sofrimento para você e para as pessoas que estão ao redor de você. E essa mulher estava ali, naquela condição, por obra de Satanás e talvez, como eu disse, porque ela tinha cultuava algum Deus estranho além do Senhor. Agora, outra possibilidade, que eu acho que é muito comum nos nossos dias, Satanás encurva as pessoas porque mexe nas emoções delas. Como que é a postura de uma pessoa desanimada? Como que as pessoas ficam? Cabeça para baixo, cabeça para baixo. Quando Satanás começa a tocar na vida de alguém, tirando o ânimo, tirando a esperança, tirando a visão, porque quando nós temos visão, nós vamos acertar o alvo, vamos caminhar por caminhos retos. Agora, quem não tem visão, quem anda com a cabeça encurvada, ele não tem noção do caminho que ele está seguindo. Existem várias possibilidades, queridos, que podem ser aplicadas na nossa vida. Talvez Satanás esteja encurvando você, ao roubar o teu ânimo, ao dizer não tem mais jeito para você, ao dizer você tentou e morreu na praia, ao dizer para você, olha, Deus não quer mais saber de você, Ele encerrou o plano e o projeto dele para a tua vida. Talvez Satanás esteja encurvando você, roubando os teus sonhos. Talvez ele está encurvando você para realmente você olhar apenas para baixo. Enquanto a palavra de Deus vai dizer, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Satanás vai falar, olhe para baixo. Não tem socorro para você. Não tem jeito para você. Pense, queridos. Pense nas tuas emoções agora. E se existe alguma possibilidade de você estar assim com essa mulher, vivendo encurvada por ação de Satanás, pode ser um espírito maligno acusando você dia e noite sobre o teu passado, sobre os teus erros, sobre os erros que cometeram com você. Para isso tudo tem solução. Mas se nós não entendemos o que Deus espera de nós, talvez nós vamos deixando o inimigo agir nas nossas vidas. Nós podemos entender, queridos, que esse problema que essa mulher enfrentava era muito mais do que um problema físico. Um problema visivelmente refletido no físico, mas que tinha origem espiritual. Pense agora mais do que na tua realidade. Você conhece alguém que vive dessa maneira? Nos últimos tempos você conversou com alguém que você percebeu que ela estava sem ânimo, sem fé, sem esperança, sem perspectiva de futuro, sem realmente entender que Deus tinha um plano para a vida dela? Por que não pensar que assim como essa mulher, essa pessoa estava sendo vítima dos ataques do inimigo? O que pode estar tirando a nossa paz? O que pode tirar as nossas esperanças? Talvez se a gente tivesse essa visão espiritual, tantas pessoas você ia encontrar na rua e você ia ver ela com esse formato, encurvada. Talvez Deus abra a tua visão espiritual e que você consiga ver isso na própria vida e na vida das pessoas também, não com uma ideia apenas de premiar você com uma visão espiritual, mas talvez usar a tua vida para libertar essas pessoas, amém?
Assim como eu vi aqui dentro da igreja uma pessoa encurvada, e Deus falou, olha, é sobre isso que eu quero ministrar às pessoas. Uma visão natural me levou a entender algo espiritual. Assim você também pode receber, né, esse discernimento da parte do Senhor. O que é chocante, que nós mencionamos enquanto fazíamos a leitura, é que de forma alguma ela podia se endireitar. E sabe, queridos, é isso. Só Jesus pode endireitar a tua vida. Só Jesus pode endireitar a vida dessas pessoas. Sem Jesus, eu vou dizer para você, sem medo de errar, você vai tentar hoje, vai tentar amanhã, vai tentar depois da manhã, vai tentar o mês que vem, vai tentar o ano que vem, durante 10 anos, durante 15 anos, durante 18 anos, e a gente não consegue se endireitar. Isso pode também remeter a uma situação de caráter. Tem pessoas que estão com o caráter torto, vivendo fora dos princípios, desalinhados dos ensinamentos da palavra. Isso também é uma condição que remete ao que essa mulher vivia. E sabe de uma coisa? Satanás usa a tortura da nossa vida para nos deixar mais torto ainda. Enquanto o carpinteiro Jesus vem nos desentortar, nos coloca, né, literalmente na prensa, né, e nos desentorta, Satanás aproveita uma área da nossa vida que está em falta, está em falha, está desalinhado com o plano de Deus, e ele realmente entra naquela situação e começa a encurvar você mais e mais. Por isso eu sempre recomendo, constantemente faça um checklist na tua vida. Vejam áreas que vocês podem estar dando brechas, que estão, né, às vezes o que a gente faz? A gente cobre a nossa vida e realmente tem um cuidado especial sobre pecadões, né? Puxa vida, eu não posso matar, pastor, porque eu sou crente. Eu não posso roubar, pastor, porque eu sou crente. Eu não posso publicamente fazer algumas coisas porque eu sou crente. Mas lá no nosso secreto, né, entre as quatro paredes, ou talvez no meio de pessoas não cristãs que não vão identificar os nossos erros, as nossas falhas, a gente está tendo uma vida torta. E sabe uma coisa? Talvez essa mulher tinha uma vida torta secretamente. E Satanás aproveitava dessa brecha e trabalhava para que dia após dia ela fosse de fato ainda mais encurvada. E eu volto a dizer para você, assim como essa mulher de forma alguma conseguiria mudar essa realidade sozinha, eu e você, em algumas áreas das nossas vidas, que nós estamos encurvados, estamos tortos, não vamos conseguir. Não vamos conseguir, porque só Jesus, só Ele, vai ser capaz de nos libertar. Amém? O que vai mudar a vida dessa mulher, né, como já mencionamos aqui, ela estar no lugar certo, na hora certa, olhando para a pessoa certa, porque a Bíblia diz que Jesus viu ela. Isso quer dizer que ela estava no lugar certo, aonde Jesus estava. Ela estava no tempo certo, porque talvez uma hora mais tarde ela poderia estar na sinagoga e Jesus não estivesse lá. E ela estava realmente, né, olhando para Jesus. E Jesus olhou para ela e chamou ela à frente. E mais importante entre todas essas coisas, entre estar no lugar certo, na hora certa, olhando para Jesus, é obedecer Jesus, porque Jesus fez um sinal para ela. Sai do teu lugar, vem à frente, porque eu quero libertar você. Amém, queridos? Esse é o segredo para mim e para você também, estar no lugar certo. Quando você falta um culto, com, né, exceção do momento que literalmente, olha, o pastor, hoje eu estou numa condição que me impossibilita, estou enfermo, estou com alguma situação que realmente, você sabe que diante de Deus, Deus fala, olha, tudo bem, não precisa ir. Mas talvez seria o dia que Deus ia operar na tua vida. Algumas pessoas hoje poderiam ser libertas, curadas, transformadas, assumir uma nova postura na sua vida, mas elas não estão aqui. Por isso, queridos, não faltem culto, não faltem reunião. Talvez você vai sair da tua casa e vai falar assim, olha, me arrependi de ter ido, não aconteceu nada, não ouvi nada, foi, né, frustrante. Mas pelo menos você estava no lugar certo, você estava na hora certa, você estava na presença de Jesus. Ele só não quis fazer naquela hora, porque Ele é Deus, Ele faz a hora que Ele quer, amém? Mas tentando, dia após dia. Eu acho interessante que aquela pessoa que estava enfermo também há muitos anos, que ia até o poço de Siloé,
Ele estava insistente, não é verdade? Ele estava lá, dia após dia, esperando a oportunidade do anjo descer nas águas, né, movimentar as águas para que ele tentasse entrar e ser curado. Essa é uma postura que nós devemos ter. Não aconteceu hoje. Eu vejo pessoas desistindo dos dons espirituais, por exemplo. Ah, pastor, eu fui lá, era um culto que falava do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não me batizou, também não quero mais. Às vezes a gente acha que é poderoso para dizer, olha, é do meu jeito, se não for do meu jeito não acontece. Queridos, perseverem, buscando a presença de Deus, porque no tempo de Deus, Ele vai operar na tua vida, Ele vai operar na nossa vida, amém? A Bíblia diz que Jesus viu ela, e eu quero saber, queridos, se no nosso caso algumas coisas não estão impedindo Jesus de nos ver, porque a Bíblia diz que algumas coisas nos impedem de Deus ter acesso à nossa vida, né? O texto do Antigo Testamento vai dizer que o nosso pecado nos separa de Deus, ele funciona como um muro, nos impedindo que Deus nos veja. Isso é uma alegoria, é algo que, né, é para nós entendermos o prejuízo de estar em pecado, porque Deus de fato não tem limites, mas é algo que nos faz entender que o pecado é uma barreira para a ação de Deus. Nós precisamos, né, nos manter puros, vivendo em santidade, para que sempre que Jesus quiser nos ver, Ele nos veja. Sempre que Jesus nos olhar, nós também possamos corresponder ao olhar dEle. O que você pode fazer para Ele olhar para você? Vamos fazer como as crianças, às vezes, né? As crianças, quando querem atenção, fazem bagunça. Você acha que Deus responde à bagunça? Você vai lá e vai lá no meio do mercado, vai falar, Deus, eu vou fazer um escândalo aqui no meio do mercado, e o Senhor vai ter que vir e responder a minha necessidade. Não, Deus trata com pessoas, né, na maneira que elas têm condições de corresponder. Talvez uma criança até funcione, né? Funciona conosco. Talvez uma criança faz alguma coisa e Deus fala, ó, tá bom, entendi o que você quer. Mas comigo e com você, que temos, né, um intelecto um pouco mais desenvolvido, nós vamos ter que buscar meios de chamar a atenção de Deus para que Ele nos veja, amém? Muitas pessoas, quando falham, não sei se esse é o teu caso, muitas pessoas quando falham, quando pecam, quando estão vivendo momentos ruins na sua vida, elas decidem se esconder. Mas essa mulher, que fisicamente talvez tinha razão para ficar em casa, tinha razão para se esconder porque era realmente algo constrangedor estar naquela condição, ela não se escondeu, ela se expôs. E como cristãos, nós precisamos nos expor. Nós precisamos nos expor especialmente a Deus. Ela teve uma atitude de coragem, ela enfrentou a sua vergonha, ela enfrentou os seus medos, ela foi até onde ela poderia ser curada. E essa fase, essa atitude de Jesus, que nós também aplicamos aqui na igreja, de chamar ela à frente, era como se Jesus estivesse dizendo, quando disse para ela, vem à frente, é como se Jesus estivesse dizendo, se você tiver coragem de se expor, se você tiver coragem de expor o seu problema, se você tiver coragem de assumir a sua condição, eu tenho poder para curá-la. Mas eu pergunto para você, isso não está escrito aqui, essa realidade não está exposta aqui, mas se essa mulher dissesse, nossa, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, será que Jesus tinha curado ela? É uma possibilidade, mas eu acredito que não, porque a Bíblia diz, aproximai-vos do Senhor e Ele se aproximará de vós, batei-vos e a porta se abrirá. Jesus sempre espera uma atitude em nós, para que Ele possa agir sobre a nossa vida. O fato dessa mulher sair do seu lugar e ir até a frente, era uma autorização para Ele agir na vida dela. Quando nós nos recusamos, quando nós dizemos um não ao chamado do Senhor, nós estamos assinando uma declaração de que nós não estamos abertos a ser ministrados por Ele, amém? Algumas coisas aconteceram, né? A partir do momento que Jesus libertou essa mulher, ela imediatamente adorou e louvou o Senhor. Eu estava pensando comigo, queridos, que daqui do púlpito eu vejo todo mundo, né? Vocês que estão aí, eu quando estou aí também, né, recebendo ministração, nós não vemos todo mundo, mas aqui é impossível não ver todo mundo. E quando nós estamos adorando o Senhor, eu vejo algumas pessoas realmente entregues na adoração,
muitas delas chorando, com as suas mãos levantadas, quebrantadas, ou felizes, alegres, celebrando ao Senhor, mas eu vejo algumas pessoas apáticas, indiferentes, realmente como se estivesse dizendo assim, olha, vocês adoram, eu não. E uma característica de alguém que é liberto, adora a Deus de forma extravagante, louva a Deus pelos seus grandes feitos. É isso que nós vemos nessa mulher. A partir do momento que ela é tocada por Jesus, que ela é liberta, ela passa a adorar o Senhor. Isso me preocupa. E muitas vezes eu não tenho condições de ajudar essas pessoas, porque elas decidiram no seu coração não adorar a Deus, e elas decidiram no seu coração não louvar a Deus, e isso está denunciando que alguma coisa está prendendo elas. E não é física, não é físico, é espiritual. Essa mulher talvez não adorava a Deus de forma extravagante por causa da condição física dela. Condição física que refletia uma condição espiritual. Então você pode medir a tua condição espiritual. Você adora de forma extravagante, você tem prazer de adorar o Senhor. Você realmente se entrega na adoração, no louvor, ou você se vê apático, talvez isso esteja denunciando, queridos, que alguma coisa está prendendo você. Nós vemos alguns indicadores. Não é comum, não é normal, olha o que eu vou dizer para você, não é normal um cristão não adorar a Deus. Nunca vai ser normal. Nunca vai ser normal um cristão não ter prazer em louvar o Senhor. Nunca vai ser normal. Então, use isso como termômetro para a tua vida espiritual. Use como termômetro para você saber se você está vivendo em liberdade ou se alguma coisa está prendendo você. A intensidade na maneira como nós adoramos e louvamos ao Senhor diz muito. Outra lição que nós tiramos dessa passagem é que na figura daquele chefe da sinagoga, como já mencionei, algumas pessoas vão dizer assim, não é assim, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, se não for do jeito que ela quer, do jeito que ela ensina, não funciona. Aquele chefe da sinagoga está dizendo, olha, o certo não é você curar no sábado, o certo você que tem problema não é vir no sábado para ser curado, o certo é vir da segunda a sexta, no domingo talvez, mas no sábado, por que alcance tem culto no sábado? Você tem que vir no domingo. Queridos, é loucura, parece que é loucura o que eu vou falar, mas tem muita gente querendo administrar Deus, dizendo, Deus, olha, você vai agir do jeito que eu vou falar, se você não agir do jeito que eu falar, eu vou despedir você. Tem muita gente dizendo assim, na segunda é isso que tem que ter na igreja, na terça é isso que tem que ter na igreja, na quarta é isso que tem que ter na igreja, na quinta é isso, na sexta é isso, no sábado é isso, no domingo é isso. E se o senhor não respeitar nosso cronograma, não está certo. Deus faz do jeito, no lugar, no momento, com quem, a hora que Ele quer. Amém? Então, por favor, que nós não sejamos como esse chefe da sinagoga, que está querendo administrar Deus, que está querendo gerenciar as coisas de Deus. Deixa Deus gerenciar a tua vida. Deixa Deus dizer a hora. Deixa Deus dizer o lugar. Deixa Deus dizer como e quando Ele quer fazer. Amém? Eu queria lembrar você de algo. Isso é importante que você realmente memorize. Tome nota disso. Quem se curva diante do pecado, e quando eu falo quem se curva, é realmente quem se sujeita a viver em pecado, se sujeita a viver de forma diferente dos padrões da palavra, dos padrões divinos. Quem se curva diante do pecado e das sugestões do inimigo, não consegue andar de cabeça erguida na presença de Deus. Talvez seja por isso que nos momentos de adoração a gente realmente sinta-se até incomodado. Tem pessoas que se sentem incomodadas. Se ela pudesse realmente ir num culto sem louvor, sem adoração, ela iria, eu só quero a palavra, porque no momento do louvor, no momento da adoração, ela se sente incomodada. E eu volto a dizer, quem se curva diante do pecado e das sugestões do inimigo, não consegue andar de cabeça erguida na presença de Deus. Eu quero perguntar, isso não precisa ser respondido, é só para uma reflexão. Você está realmente com a teu coração
livre, a tua mentalidade livre, né, a tua consciência livre diante de Deus, que está tudo bem. Ou você sabe que algumas coisas não estão alinhadas com a vontade dEle. Isso não é para reprovar você, isso não é para condenar você, mas isso é para dizer, olha, cuide disso, porque isso pode ser porta aberta para a ação do inimigo. Amém? Agora, eu tenho algo muito bom para dizer para você, que quem se curva diante de Deus, pode andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Não tem lugar. Você conhece o Salmo que fala, né, que eu posso andar no vale da sombra da morte, que a sua presença está comigo. Amém? Qualquer lugar, quem se curva diante de Deus, pode andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Esse é o ápice da liberdade. Até no vale da sombra da morte, você não precisa se encurvar. Você não precisa estar de cabeça baixa. Você pode realmente estar confiante, se achegar ao trono da graça, com confiança. Porque nós estamos nos prostrando diante de Deus, dizendo, Deus, o Senhor continua sendo meu Deus, o Senhor continua sendo o meu Senhor, o Senhor continua sendo a minha esperança, o Senhor continua sendo a minha fonte de ânimo, o Senhor continua sendo a minha fonte, né, de orientação para o meu caráter. Tem muitas coisas, queridos, tentando impedir o estabelecer a nossa adoração a Deus. Agora, se você prestou atenção na leitura, quando Jesus vai chamar a atenção daquele chefe da sinagoga, ele usa uma figura de linguagem, ele diz, né, no versículo 15, o Senhor lhe responde dizendo, né, hipócritas, cada um de vocês, ele usa essa figura, não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva para dar-lhe água. E essa figura, né, de linguagem que Jesus usa, uma figura comparativa, está apontando para algo que Ele quer fazer na nossa vida. Algo que Ele fez na vida daquela mulher e que Ele quer fazer na nossa vida. O que é que Ele sugeriu para aquelas pessoas? Mesmo sendo no sábado, vocês desamarram os seus animais, tiram eles dos lugares onde eles estão presos e saciam a sede deles. É o que Jesus quer fazer comigo e com você hoje. Quer tirar dos lugares onde nós estamos aprisionados, dos apriscos, como diz o texto aqui, né, do estábulo, e Ele quer saciar a nossa sede. Amém, queridos? Para mim isso é algo evidente. Ele quer saciar a nossa sede, Ele quer desamarrar você, Ele quer endireitar a sua vida. Ele quer que você ande de cabeça erguida, que você olhe para o alto de onde vem o seu socorro, que você realmente tenha essa ousadia de se aproximar do trono da graça. Queria que você ficasse de pé nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer mudar a nossa vida. Amém, queridos? Queria que você fechasse os teus olhos nessa noite, pensasse nessa história. O que é que nós temos em comum com essa mulher? Será, queridos, que nós estamos com o nosso coração dividido? Talvez isso não seja algo público, mas ainda você tem uma quedinha por alguma outra entidade espiritual, um Deus secreto do teu coração. Talvez não tenha nome de Deus, talvez você adora algo que não tenha nome de Deus. O dinheiro é uma das coisas que a Bíblia chama de Deus, mas que não tem nome de Deus. Normalmente você não encontra um templo aonde as pessoas vão adorar o dinheiro, mas ele é um Deus. Talvez você não encontre um lugar chamado templo de adoração ao sexo, templo de adoração ao poder, mas eles são deuses. Talvez você não encontre um lugar com a fachada com o nome templo de adoração à sorte, mas ela é um Deus. Existem centenas de milhares de deuses, dos quais Satanás usa para escravizar as pessoas. Por que talvez nós estamos encurvados, sem ânimo,
sem esperança, sem visão do futuro, sem visão de chamado, sem visão de propósito para as nossas vidas? Por que é que nós não conseguimos mais olhar para o alto de onde vem o nosso socorro? Por que é que nós não conseguimos mais acertar o caminho? Não conseguimos mais olhar para frente? O máximo que nós podemos enxergar é algo limitado ao nosso redor, não muito mais do que o nosso umbigo. Qual é a tortura na nossa vida, o lugar torto, a área da nossa vida que está fora dos padrões divinos, que Satanás está usando como brecha para deixar a nossa vida encurvada, eu e você mais tortos ainda? Eu não quero que você pense só nessas coisas que são uma realidade negativa, mas eu quero que você pense que você está no lugar certo, que você está no tempo certo, na presença da pessoa certa. E essa pessoa certa não é o pastor Valdir, é o Senhor Jesus. E eu quero que você pense que Ele está olhando para você agora. Eu quero que você creia que Ele está chamando você à frente. Eu quero que você seja corajoso, corajosa, e com uma atitude de fé, venha à frente. Venha à frente, querido, sai do teu lugar, venha à frente. Com essa atitude de fé, de coragem, como alguém que está dizendo, eu estou torto sim, Senhor. E eu quero mudança para a minha vida, eu quero uma nova realidade, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto. Que você encontre o favor do Senhor nessa noite. Que você encontre o poder do Senhor, a virtude do Senhor saindo e tocando a tua vida. Tem áreas talvez que nós já tentamos de todas as formas e não conseguimos mudar. Você já foi a pessoas que alguém te indicou, vai lá que ele resolve, vai lá que ela resolve, faça isso que resolve, faça aquilo que resolve, e nada tem dado certo. Talvez você venha enfrentando uma luta emocional há muito tempo, tudo só faz você olhar para baixo, pessimismo, tudo que você vê são coisas negativas. Talvez você percebeu nessa noite que você já não tem mais prazer em adorar e louvar o Senhor. Para que levantar as mãos? Para que bater palmas? Para que pular e dançar? Por que eu tenho que concordar com a letra dessas canções? Por que eu tenho que me prostrar diante de Deus? Por quê? São questionamentos atrás de questionamentos, queridos. Isso denuncia aprisionamento. Mas a boa notícia, queridos, a boa notícia é que Jesus está aqui e que Ele quer tirar você desse cativeiro, que Ele quer tirar você desse lugar onde você está preso. Ele quer tirar as cordas das tuas mãos, as cordas dos teus pés, a corda do teu pescoço, e Ele quer saciar a tua sede. Ele é a fonte de águas vivas, que jorram por toda a eternidade. Na presença de Jesus, nós só ficamos com sede se nos recusarmos a beber. Eu te convido nessa noite, pela fé, a adorar esse Deus, queridos, a saciar a sua sede na presença dEle, a se deleitar com Ele, a dançar com Ele, a celebrar com Ele, porque Ele disse, nesse mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com essas palavras Jesus está dizendo, você também pode vencê-lo. Você não precisa ser escravo desse mundo. Espírito Santo, vem nesse lugar. O Senhor que é o Consolador, o Senhor que foi ordenado pela palavra vir
Na medida em que Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu enviarei outro Consolador. Ele está aqui, queridos. Faça alguma coisa que talvez não seja físico, faça alguma coisa no teu interior agora que atrai a presença de Deus. Se humilhe, querido, se humilhe, diga: Jesus, eu preciso admitir ao Senhor que existem áreas tortas na minha vida, que eu preciso consertar, mas não tenho conseguido. Não consigo abandonar essas práticas, não consigo abandonar esses pensamentos, não consigo abandonar esses sentimentos. Querido, por favor, feche a porta para a ação de Satanás, abra a porta para a ação do Espírito Santo na tua vida. Vem nesse lugar. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo e Ele traz cura, querido, curando todo o meu ser. E confio em ti, e confio em ti, e creio que tu és a cura, e creio que és tudo. E creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti, não há. Jesus, só aquele que confia declara: creio que, e creio que. Adora a Ele, querido, adora a Ele, levanta as tuas mãos, renda-se ao Senhor, declare com fé, declare com fé. Ele está aqui, Ele está aqui. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível, declara com fé e autoridade. Nada é impossível, nada é impossível. E nada é impossível. Não importa as circunstâncias, declare nada. Oh, e nada é impossível. Declare que nada e a nada. E nada é impossível. Jesus está quebrando cadeias sobre esse lugar, sobre a tua vida, sobre a tua casa, querido. Declare que nada, pois nada é impossível. Nada é impossível. Aleluia. Obrigado, Jesus. Creio que tu és a. Creio que não há Jesus, não há. Quero
desafiar você a dar as mãos para quem está do teu lado, que todo mundo tivesse uma conexão aqui. Segure na mão de quem está do teu lado, querido. Todos nós, juntos. Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de comunhão. O salmista vai dizer que o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba e toca todo o corpo. Eu creio nisso. Há uma unção, uma graça sendo compartilhada, sendo derramada sobre esse corpo chamado igreja. Pai, nessa noite nós oramos no nome de Jesus, que a virtude do Senhor percorra por cada mão aqui, por cada cabeça, Senhor. Derrama sobre esse corpo, Senhor, sobre esse físico, a Tua graça, o Seu poder, a Sua unção. No nome de Jesus eu peço, Deus, endireita a vida de cada um dos meus irmãos, endireita a minha vida também. Se houver alguma área, Senhor, aonde Satanás está nos oprimindo, seja no físico, no emocional, seja no espiritual, nós declaramos agora o sangue de Jesus sendo derramado naquela cruz. Nós declaramos o Senhor Jesus ocupando o nosso lugar, para que nós tenhamos vida, saúde, nós tenhamos esperança e salvação. Toca agora, Senhor, de mão em mão, de coração em coração, de mente em mente, Senhor, de corpo em corpo, no espírito de cada um dos meus irmãos. Nós clamamos, Senhor, endireita as nossas vidas, Pai. Há lâmpadas aqui que estão se apagando, Pai. Sopra o Teu Espírito, esse vento impetuoso acende de novo a chama no coração dos meus irmãos. Não deixa se apagar, Senhor, essa chama, em nome de Jesus.